Iluminar e tornar-se nosso amigo. Eu tenho hoje excelentes amigos espirituais que foram terríveis inimigos espirituais. E hoje nós estamos numa boa. Qual ocorre na Terra? Muitas vezes uma pessoa nos é inamistosa, antipática, e em breve muda de atitude e se torna um grande amigo. Dessa maneira, ore, procure sintonizar com os espíritos bons, a paisagem mental, dê uma melhorada, leia um livro chamado Notas do Coração. É um livro pequeno do nosso Dr. Juan. Diariamente leia uma frase e passe o dia inteiro com a frase na cabeça. Você vai ver que espírito mal de jeito nenhum. E chegam, aproximam, mas não se vinculam, porque não há sintonia mental nem emocional. Existe a possibilidade de passarmos a nossa existência sem identificar o nosso talento, o nosso propósito. Não consigo me identificar com nada. E o que faço ou busco não dá certo. É muito azar. Mas você já parou, já fez uma autoanálise, já elegeu alguma coisa, mesmo que não seja o ideal, e abraçou essa coisa com perseverança? Porque nós ficamos com o malveso de achar que nada que nós fazemos dá certo. Complexo de inferioridade. Saiamos desse complexo. Se não der certo, insistamos. Eu sempre narro aqui a história de Edison, o autor da eletricidade, da luz. Ele testou a lâmpada 700 vezes e deu errado. Na 700ª vez, quando ele errou, ele disse ao auxiliar: vamos recomeçar. O auxiliar disse: não vou mais. Nós já erramos 700 vezes. Já sabemos 700 formas que não dão certo. E então, ele fez vácuo do bojo da lâmpada, os filamentos incandesceram. Então, até testar e insistir. O Walt Disney, quando teve a ideia de transformar os pântanos da região da Flórida no lugar de arte e de beleza, ele tentou um empréstimo bancário. Foi a 31 bancos que negaram. 31 bancos que negaram. Mas ele não desistiu. E hoje, 1/3 da Flórida pertence a ele. 1/3. E ele está no além. Imagina se estivesse cá. Já tinha comprado a Flórida toda. Já colocou no Japão, já colocou em Paris, nos arredores de Paris. E vai expandindo também, colocou na Califórnia, em tamanho menor. Então, é perseverar na ideia, ter um sonho e insistir no sonho. Na mediunidade, acontece, muitas vezes o médium diz: eu não sinto nada. É um período de teste que os espíritos nos fazem. Chico Xavier me confessava, quando estava psicografando o Parnaso de Além Túmulo, que às vezes uma semana inteira ele não sentia nada. Na outra semana era com a maré alta. Ele não parava de escrever. Tinha que suspender. Os espíritos estavam testando para que ele tivesse consciência de que o fenômeno não era por ele provocado. Ele era vítima do fenômeno mediúnico. Então, insista, se apegue a qualquer coisa. E você vai notar que essa frieza emocional e esse desinteresse, a falta de propósito e de talento, é somente um pouco de frustração e de decepção que se prolongou. E mesmo o idoso, tente. Há pouco tempo eu vi uma senhora, li no noticiário, e ouvi e vi, de 82 anos, se formou em advogada. 82. E perguntaram: a senhora vai exercer a profissão? Mas é claro, para isso é que eu me formei. Eu senti um ânimo.
Porque toda a minha vida eu desejei ser médico. Eu só não tento por causa do vestibular. Porque seria fantástico agora, que eu disponho de tempo. E aí também o Enem. Não sei para que me arranjaram o Enem. Mas o Enem eu acho que eu tiro de letra. O vestibular não garanto tanto. Eu vi umas provas de Enem e acho que chegaria lá. Tenho vontade, porque lá no íntimo está o desejo frustrado. A minha filha sempre foi uma excelente aluna, forma-se em direito e estava indo muito bem. De repente, trancou-se no quarto e abandonou tudo. E você não sabe o que é? Depression, em inglês. É depressão. Muitos transtornos na juventude, muitos conflitos, muitos dramas que foram recalcados. Depois irrompe, sem nenhuma causa aparente. Muitas vezes é uma pequena decepção, é uma briga com o namorado, a namorada, é uma frustração, dispara o gatilho daquilo que está lá dentro e a pessoa derreia. Se ainda não levou, leve imediatamente a um psiquiatra. É o fenômeno de depressão. Mas ele pode ter duas vertentes. Pode ser uma obsessão de caráter depressivo e pode ser uma depressão de natureza orgânica. Há 3 semanas eu falei aqui sobre a depressão. Na reunião anterior eu falei sobre a esquizofrenia. Então vale a pena, de imediato, amanhã, se ainda não foi, ir. E se ainda não levou a um centro espírita, leve-a. Mas ela está trancada, quebra a fechadura do quarto e leve-a. Ah, mas ela não quer ir. Leve-a. Porque o doente quase nunca quer. Se eu tiver um câncer em qualquer parte do meu organismo e eu não quiser tratar, a minha família me obriga para poder me salvar. Então eu sou desgostado naquilo que é a minha felicidade. Muita gente diz assim, eu não vou, não acredito. Não importa, vá. Quanto remédio eu tomo sem acreditar? E me faz um efeito fascinante. Hoje eu havia pensado numa fábula muito bonita do Bhagavad Gita, que Gandhi contou ao indivíduo muito presunçoso. Era um indivíduo que se formou em economia, em Harvard. E voltando à Índia, desejou mudar a economia do país. Mas o pai, que era da não violência, pediu que ele fosse pedir a bênção a Gandhi. E ele, que respeitava muito Gandhi, foi e falou, eu venho pedir-te a tua bênção. E Gandhi então lhe disse, pois não, eu o abençoarei. Mas você foi tão pomposo, falando dos seus títulos, pegue ali um figo. Ele pegou, corte o figo. Pegue uma semente. As sementes do figo são muito pequenas. Corte-a. E ele não conseguiu, porque ela escorregava. E ele disse, mas eu não consigo. Ele disse, mas corte-a. Por fim, ele esmagou a semente. Ele disse, não tem nada. Gandhi lhe respondeu, tem a vida. Aí no invisível, tem a vida. Pegue a outra semente, põe no chão, e você vai ver a figueira, que pode viver até 1000 anos. Então, dirá mais tarde, Antoine Saint-Exupéry, através do Pequeno Príncipe. O mais importante é sempre visível aos nossos olhos. Dessa forma, a nossa mocinha está com uma problemática depressiva, que pode ser uma perturbação, levando ao transtorno, ou pode ser um transtorno orgânico, atraindo também a depressão. Os médiuns são os primeiros doutrinadores. Se eles são médiuns, são passivos. Se eles são doutrinadores, são ativos. Convém que o médium não se dedique a dialogar. Porque na condição de médium,
Se ele vai dialogar com um espírito perverso, ele entra na faixa vibratória e passa a assimilar as emoções do espírito. Daí o doutrinador deve ser neutro mediunicamente. Se tiver mediunidade, ele deve optar pelo exercício da mediunidade ou pelo exercício da doutrinação, do diálogo. Como superar a inveja, a calúnia, diante das dificuldades, sendo que esta inveja é provinda de familiares e parentes. Mas é uma maravilha que a gente seja invejado. Ruim é que a gente seja invejoso. Leia um artigo que foi publicado no Jornal à Tarde, na quinta-feira passada, numa coluna de um amigo seu, que está lhe falando agora. Eu dediquei o artigo à inveja. Se você tivesse lido, ia ficar contente. A inveja é um trauma psicológico daquele que ambiciona o que não pode conseguir. E ao ficar magoado, ele descarrega vibrações negativas do triunfador. Se alguém é invejado, é porque é próspero. Então não deve entrar na faixa daquele pigmeu que não conseguiu ser uma pessoa lúcida. No próximo, de quinta-feira, nós vamos abordar a ferocidade humana, que nós vimos em Paris, quando a anarquia tomou conta da Cidade Luz pela vitória do campeonato mundial. Uma tragédia. A pseudo-cultura e civilização, como diria Freud, é um verniz. É um verniz que não resiste nem à alegria, nem ao sofrimento. A pessoa ataca quando o time perde. São aqueles ingleses que são proibidos de entrar em toda a Europa. O desequilíbrio avança quando o time ganha. Então, só o empate. Aí fica com raiva, avança também. Então, a maneira de nós olharmos é progredirmos mais, para que o invejoso fique mais invejoso. Há uma fábula muito interessante, que uma rã, à beira do lago, ficou olhando um boi. E o boi, com a sua imponência, mastigando grama, ruminando, e a rãzinha coachando. Ela disse, mas por que ele é tão grande? Eu vou ficar do tamanho dele. Então ela começou a fazer força, aí aumentando, e foi crescendo, 1 palmo, 2 palmos, aí estourou. Portanto, teve o seu fanal. O invejoso vai estourar de inveja. Então, a calúnia não podemos evitar. E somos caluniados porque somos pessoas boas e gentis. Daí a calúnia. Se nós fôssemos pessoas ruins, não era calúnia, era verdade. Então, se nós somos mentirosos, eu digo que é um mentiroso, é um desonesto, não vale a pena, está dizendo a verdade. Mas está dizendo uma coisa que não é excelente, porque ele sabe que não é e nós também sabemos que não é. Então, ficamos tranquilos. Eu sempre gosto de referir-me a exemplos do dia a dia. Eu quero ter o prazer de dizer que eu sou muito caluniado. E muitas vezes algumas verdadezinhas também vêm na calúnia. Eu ouço a verdade e melhoro. Agora mesmo um amigo publicou um livro de pseudo-verdades contra mim. E chegou a dizer no texto do livro, que eu li através da psicometria, não foi porque deu tempo, eu botei a mão e li um pouco. Tem um momento que ele diz assim, eu tenho mágoa de Divaldo, que é inveja. A ponto de comentar com outro amigo, mas Divaldo não envelhece, isso há 30 anos. Quanto mais se me visse agora esse garotão, ia morrer de inveja. Ele não envelhece. Parece até que ele fez um pacto com Mefistófeles. Olha, eu acho muito mais bonito o nome diabo do que Mefistófeles, que é uma expressão de Goethe. E então, ele não envelhece, não tem rugas. Eu até tenho que ter um pouquinho de cuidado. Mas quanta infantilidade. A pessoa se preocupar com a minha cara, que é uma cara de panela, grande. Mas são pessoas doentes.
Eu me senti lisonjeado. Ele parece muito com uma personagem histórica. Só o retrato envelhecia. E aí ele me desmereceu, porque a personagem era má. O retrato envelhecia e o indivíduo continuava bem. Mas eu achei tão fantástico que eu já comprei 5 para dar a amigos e dei amigos, para que eles me conheçam. E me baseio numa história real de um homem extraordinário, o senhor José Cupertino de Sena, que é o fundador da Federação Espírita do Estado da Bahia. Ele morava em Juazeiro e é um intelectual enquanto esteve na Terra, poeta, latinista. Ele conhecia tanto a língua portuguesa que teve uma discussão célebre com o professor Carneiro Ribeiro, que era um dos gênios da língua portuguesa no Brasil. Então tiveram uma réplica, uma tréplica, e ele conseguiu ganhar. E então ele era espírita em Juazeiro, e um dia o bispo, na missa, fez bullying com ele. E disse, esse sujeito, esse petitinga é um peixe que tem no Rio São Francisco, que fica só na lama. E então ele tolda a água, ele balança, e a água fica sempre escura. E então disse, isso não vale nada, é um petitinga, não vale nada. O que fez o senhor José Cupertino de Sena? Foi ao cartório e mudou de nome. Passou a ser José Petitinga. E hoje é um nome notável. Seus filhos, netos, bisnetos, são notáveis. Uma das suas netas é museóloga de fama internacional. Ela fez o nosso museu. É uma pessoa de alto valor. E outros filhos e netos. Muito bem, ele se transferiu para Salvador. E ali no prédio da União Espírita Baiana, que hoje é a Federação, no Largo de São Francisco, ele proferia palestras todo domingo às 10 da manhã, como até hoje existem. Certo dia, um psicopata foi à missa da igreja de São Francisco, e depois veio, entrou e ele estava falando. Então, o doente disse, mas ele é um mentiroso. Este homem não vale nada. Ele se calou, e então o indivíduo começou a agredi-lo, a dizer coisas grosseiras, a caluniá-lo, e ele ficou ouvindo, e todo mundo estarrecido. Quando o acusador fez uma pausa e disse, muito obrigado. Eu sempre desejei me confessar aos meus irmãos, mas nunca tive coragem. Então Deus mandou que ele viesse e falasse dos meus defeitos. Agora eu estou em paz. Todo mundo já sabe que eu sou, peço desculpas. Mas estou lutando. O problema não é ter a imperfeição, eu estou lutando, graças a Deus. O espírito mau se comoveu com essa humildade dele. Jogou o médium no chão, que veio arrastando. Abraçou-o e disse para as pessoas, perdoe-me, eu sou um perverso, tenho inveja dele. Este homem é um santo, tal e tal. Olha que maravilha. Então, a calúnia não nos faz mal nenhum, mas aquele que emite os conceitos infelizes e degradantes faz muito mal. Eu tenho uma irmã que uma amiga levou uma calúnia do marido dela e ela ficou irritada e foi à casa da vítima e deu-lhe uma surra, mas caiu em si e suicidou-se. Então, vamos dizer que ela foi suicidada pela caluniadora. Porque há pessoas que têm prazer em contar as coisas negativas. Eu recebo e-mail de pessoas me contando tragédias sobre outros que eu nem conheço. E eu fico admirado como tem tempo para espalhar coisas degradantes. Mas é a inferioridade humana. Por isso que a Terra é um planeta de provações. Porque tem biótipos como nós. Não se aflija. Ore pelos familiares difíceis. E fique contente por você ser a vítima. A vítima é sempre bem-aventurada. Tenho um amigo que se suicidou.
é de todo certo que ele não recebeu a graça. Ele pode estar bem, sinto muito sua falta, acalme-me. Eu não posso julgar a ninguém, mas bem ele não está. Todo aquele que investe contra a vida paga o tributo de rebelar-se contra Deus, porque é um egoísta. Vejamos bem, eu tenho amigos como todos têm, eu tenho pessoas que gostam de mim, como todos têm, também eu gosto de muita gente. Aí vem alguém aqui de público e me dá uma bofetada, eu me sinto humilhado, eu me mato. Eu sou um ingrato para quem me quer bem. Então esse indivíduo mau vale mais do que aqueles que me querem bem? Tenho uma namorada, uma amante, uma companheira, ela me trai, eu fico com vergonha e me suicido. E os meus amigos, minha família, minha mãe, se eu tiver, meus filhos que me amam e que vão sofrer, não mereciam que eu tivesse resistência. O meu ego é tão inflado que não admite nada. Então, além de tudo, o suicida é um ingrato. Porque eu vejo os familiares do suicida como caso. Este amigo, que afeição linda por esse amigo. E ele não pensou no mal que ia causar aos seus amigos. Mas a divindade tem misericórdia. Vai examinar os fatores que levaram ao suicídio. Se por acaso foi um transtorno depressivo profundo, a responsabilidade é menor. Mas se a pessoa, por a resistência frágil, pelo orgulho, ou por determinados fatores, suicidou-se, e até por vingança, às vezes ela suicida-se porque não pode matar o outro. É o suicídio por vingança. Claro que vai sofrer muito. Eu pressinto que, já que você ama a esta pessoa, mantenha a lembrança dos bons momentos da amizade. Quantos bons momentos nós temos com nossos amigos, com nossos familiares. No entanto, os maus momentos marcam-nos e lembramos-nos mais desses ruins do que aqueles bons. E ao lembrar de um bom momento, uma boa conversa, uma viagem, um encontro familiar, lembre, sorria e ore. E diga, fulano, eu ainda me lembro de você, quanto fomos amigos. Que Deus tenha misericórdia, que você se arrependa do ato, se esforce, porque você pode reabilitar-se. Eu me congratulo com esse amigo que sente a falta do seu amigo. É uma bela lição de fraternidade. Como fica o perispírito de um suicida? Fica marcado pelo golpe desferido para a morte. Eu notei dessa filmagem que foi feita há poucos dias aqui em Salvador, narrando algumas experiências minhas, que a minha irmã, que ingeriu cianureto e mercúrio, a personagem aparece com verdadeira purulação ou queimadura nessa parte. E me impressionou a sutileza do diretor, que através de maquiagem mostra o perispírito dela. O perispírito fica atingido pela substância, pelo projétil, pelo instrumento que levou à morte. E ao reencarnar, ele veio com esse órgão deficiente. A minha irmã veio com lábio leporino bifocal, com dificuldade mental e na forma de alimentar-se, de respirar. E teve uma vida muito breve, de apenas 6 anos de idade, e morreu novamente. Então o perispírito fica marcado, como as boas ações, as enfermidades bem suportadas, as ingratidões bem aceitas. O perispírito ilumina-se. Eu contei aqui que meu primeiro contato com Jesus Gonçalves foi muito peculiar. Ele me apareceu leproso conforme morreu. E eu tive um choque com aquela forma deformada, aquelas pululações, as amputações de dedos de um pé, o nariz, as orelhas. E tive um choque. Mas logo depois ele se transfigurou e
toda aquela parte que o bacilo de Hansen destruiu foi entretecida com fios de seda dourada. E ele me apareceu resplandecente. E me disse, o prêmio que a hanseníase proporcionou à minha vida. E vejo a chamada luz que os espíritos apresentam é exatamente a transmudação desta energia do perispírito que se sublima. Nós iremos lançar no encontro um livro que eu entreguei hoje ao departamento, que se chama Momentos de Sublimação, com mensagens de Joana de Ângeles e de Manuel Viana de Carvalho. Ela deu prefácio há poucos dias. É de uma beleza e explica exatamente isso, essas deformidades que nós nos causamos através da nossa conduta. Pergunta muito boa, muito oportuna, como a anterior, e etc. Como posso saber se tenho mediunidade? Todo aquele que de alguma forma experimenta a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Allan Kardec, capítulo 14, Livro dos Médiuns. Se você sente estranhas e peculiares sensações, se você sente mudança de humor com muita facilidade, se você experimenta fases de insônia, fases de depressão ligeira, fases de euforia, você tem síndrome de mediunidade. O exercício, a frequência, vai então ampliar a capacidade do fenômeno. Vale a pena, depois de frequentar algum tempo uma instituição, como no caso você está aqui, frequentar um curso, como nós temos as aulas do grupo Viana de Carvalho. Depois você pede permissão e vai às sessões mediúnicas. E ali o fenômeno se tornará mais resistente, através de sensações orgânicas, através de choques nervosos, porque quando o espírito se aproxima, perispírito a perispírito, produz uma mudança vibratória e às vezes um choque elétrico da diferença de sensação. A pessoa contrai os músculos ou os nervos com o tempo, e isso pode ser perfeitamente disciplinado. Daí, a maneira de saber é experimentar. O que fazer quando estamos trabalhando no computador ou assistindo TV e vemos os mesmos ser desligados? Olha que maravilha, o meu nunca desligou. Só o microfone é que é obsedado. Primeiro tem que ver se o contato está bem feito. Porque eu tenho uma amiga que comprou um maravilhoso aparelho de gravar. Na loja, o apresentador colocava, funcionava bem. Ela chegava em casa, não funcionava. Ela fazia de tudo, não funcionava. Então ela foi à loja e reclamou. E funcionou. Ela disse, mas não é possível. Então o vendedor foi com ela à casa. E ela disse, veja bem, colocou e ligou, não funcionou. Ele disse, minha filha, primeiro você tem que ligar na parede, né? Não era fenômeno nenhum. Mas às vezes, os aparelhos eletrônicos são portadores de uma sensibilidade vibratória, na qual os espíritos podem produzir fenômenos. Gravações em aparelhos de som, em televisão. Também eles podem provocar até o surgimento de pessoas em fotografias. Eu vi há poucos dias na internet 10 fotografias inusitadas, que ao serem reveladas apareceram pessoas que não estavam. E num lindo filme que eu assisti no passado, aparece numa tomada
que o diretor não notou, depois de haver passado o filme, aparece o habitante da casa que foi feito o filme, que era desencarnado. Então o filme teve aí um valor espetacular, porque o morto apareceu na filmagem. Daí pode ser um fenômeno mediúnico. Faça o teste. Se desligar, você diga, já que você desligou, ligue para eu ver. Se não ligar, foi fenômeno normal, não foi paranormal. No momento do processo da reencarnação, como se dá o desaparecimento do espírito no plano espiritual? Em que momento há o acoplamento com o corpo carnal e como ocorre? Muito fácil. No momento em que o espermatozoide invade o óvulo, o espírito já está ligado mentalmente ao espermatozoide. No momento do orgasmo, quando disparam os espermatozoides, o espírito que se vai reencarnar é atraído a um espermatozoide que tem o DNA com as características que ele necessita para evoluir. Vamos imaginar que eu serei um intelectual. Então, haverá um DNA específico no espermatozoide Y. Então, ele produz uma reação, que esta reação energética é a mesma que eu tenho e acopla. Quando o psiquismo acopla, ele dispara da grande massa e vence a corrida. Ao vencer a corrida, o espírito já está ligado. À medida em que o feto se vai ampliando, ele vai sendo absorvido, vai sendo atraído para perto. E até o momento extra-parto ou extra-útero, ele toma o corpo pequenino e, às vezes, a sua dimensão, porque ele não diminui totalmente, é maior do que o invólucro. E vai sendo absorvido pelo aparelho circulatório, glóbulo vermelho a glóbulo vermelho, até os 6 a 8 anos. Nesse período, ele está totalmente reencarnado. Kardec assevera que no momento do nascimento dá-se a reencarnação. Dá-se a reencarnação, mas não se completa a reencarnação. Kardec não teve tempo de estudar, nem os recursos da genética da época eram explícitos. Mal se sabia por que se engravida, e não se conhecia nada mais. Para nós termos uma ideia da grandiosidade disso, somente no ano 2000 é que se pôde estudar o genoma humano, através de mais de 200 genetas em 20 universidades dos Estados Unidos, em vários anos. Ao tempo de Kardec, não se conhecia ainda a genética. Se ensaiavam os primeiros passos. Então, hoje, com conhecimento genético e da parapsicologia, nós lembramos das crianças que recordam do passado, porque ainda não estão encaixadas totalmente na massa cerebral. Daí, o Dr. Banerjee, que pesquisou mais de 1000 crianças, e o Laboratório de Psicologia da Universidade da Virgínia, que tem 20 casos, e estão sendo examinados 2000, constatam que a memória do passado na criança é muito maior. E à medida que ultrapassa os 7 anos, vem o esquecimento. Os pesquisadores, como aquele que apresentou 20 casos que sugerem a reencarnação, depois de 40 anos, ele foi pesquisar aquelas 20 crianças, hoje adultos, que não se lembravam mais de nada. Porque ao haver o mergulho no cérebro, há o esquecimento. Exceto quando a pessoa é dotada de mediunidade e tem aqueles insights, aqueles momentos de recordação. Ou pessoas normais
que por uma ou outra razão podem recordar de um momento para o outro. Daí, até os 7 anos, o processo de reencarnação está se dando. Como se dá o aumento do número de espíritos encarnados no plano terrestre? Os espíritos nascem em outro plano ou sempre existiram, e apenas alguns ganham a missão terrena. Lembrem que na Bíblia o Evangelho diz: e Deus trabalha sem cessar, cria sem cessar. A criação não foi naquele momento e acabou. Deus continua criando. Nós temos os minerais, os vegetais, os animais. Nós temos a fauna microbiana. Nós temos os insetos. Nós temos os peixes, os répteis, e etc. São processos evolutivos do psiquismo, da centelha divina, daquele corpúsculo emitido pelo divino pensamento, que se vai transformar na alma quando encarnada, no espírito quando desencarnado. As duas palavras mereceram de Allan Kardec definição. Essa palavra, a alma de Valdo, o espírito, Joana de Ângeles. A palavra alma, em língua portuguesa, e também penso que em espanhol, tem um sentido mais amplo, tem um sentido espiritual, filosófico. A alma da vida, a alma da beleza, a alma da prosperidade. Mas alma, genericamente, é o espírito encarnado. Então, essa alma vem crescendo porque Deus cria a essência. Portanto, aquele nada da semente do figo a que me referi. Nós trazemos essa energia divina dentro de nós. E durante a encarnação, ou reencarnação, ela se desenvolve e se torna potência divina. Então, sempre haverá reencarnações. O Espírito Emmanuel, que é uma referência, assevera que a população da Terra é de 28 bilhões de espíritos. Equivale dizer que os espíritos que habitarão nosso planeta já foram criados. Somos 28 bilhões. Temos 7 bilhões e 500 milhões no momento. Então ainda temos espaço para mais 20 bilhões e 500 milhões. E haverá alimento para tudo? Kardec faz a mesma pergunta. Havendo generosidade, fraternidade e amor, haverá alimentação para todos aqueles que estamos no planeta terrestre. O desperdício, o desinteresse é que faz que não haja alimentos e vergonhosamente morram uma média de 80 milhões de pessoas por ano à fome, por causa do nosso egoísmo. O tempo avança, mas atendemos a um bom número. Vamos então preparar-nos para os nossos passos.